Pai Celestial, neste limiar sereno da noite de 11 de dezembro de 2025, venho à tua presença, trazendo comigo o pó e o cansaço deste dia que agora se finda. É um momento de quietude roubada, um sussurro de alma antes que o sono reivindique seu domínio. Tu és o único inabalável em meio ao turbilhão dos meus calendários e compromissos, a âncora firme em um mar de incertezas. Olho para trás, para as últimas horas, e vejo a tapeçaria complexa de decisões tomadas e caminhos trilhados, alguns com confiança, outros hesitantes, mas todos sob o manto invisível da tua soberania, da tua misericórdia que se renovou pontualmente ao nascer do sol e me sustentou até o cair da noite. Tu és digno de todo louvor, ó Deus Altíssimo, aquele que não se cansa, nem se fatiga, cuja compreensão é inescrutável. Minha alma se curva em adoração diante da magnitude do teu amor, que não se baseia no meu mérito fugaz, mas na tua graça eterna e imutável. A gratidão transborda, Senhor, não apenas pelas grandes vitórias que se destacam, mas pela misericórdia silenciosa que sustenta cada respiração, cada batida do coração que teu poder permite. Agradeço pela luz do sol que nos aqueceu e pela sombra que nos deu descanso. Agradeço pelo alimento que nutre o corpo, mais ainda, pela palavra que alimenta o espírito, essa fonte inesgotável de verdade em um mundo sedento de mentiras. Vivemos em uma época de ruído ensurdecedor, onde a pressa é celebrada e a quietude é temida, onde a produtividade é o ídolo supremo e o descanso é visto como fraqueza. Mas aqui, neste silêncio da noite, eu encontro refúgio, e reconheço que a verdadeira força reside em aquietar-me e saber que tu és Deus. Tu és o Criador de todas as estrelas que agora começam a cintilar, ainda assim, te importas com os detalhes minúsculos da minha vida. Que paradoxo maravilhoso é este, a imensidão do teu poder aliada à intimidade do teu cuidado. O peso dos fardos que carreguei hoje, as responsabilidades profissionais, as preocupações familiares, a tentativa constante de ser um reflexo aceitável da tua graça, tudo isso pesa sobre mim. É aqui que a singularidade desta oração se manifesta. Não busco apenas o perdão genérico, mas a restauração específica que só o bom pastor pode oferecer. Muitas vezes, Pai, sinto-me como uma ovelha desgarrada, não por rebeldia aberta, mas por distração. Eu me perco nas pastagens secas da ansiedade, bebendo nas águas turvas da comparação e do medo. O mundo oferece muitos pastores falsos, que prometem descanso, mas entregam apenas mais exaustão e escravidão. Mas eu sei que só em ti há a verdadeira provisão, o refrigério para a alma cansada. Esta noite, a tua promessa, ecoada no Salmo 23, ressoa com uma urgência particular: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preciso que o Senhor seja o meu pastor, não apenas em teoria, mas na prática visceral das minhas preocupações de amanhã. Preciso que me faças repousar em pastos verdejantes quando a minha mente insiste em reviver os espinhos dos erros cometidos e as frustrações que me visitaram. A jornada da fé não é uma linha reta, é cheia de vales de sombra e morte, de desfiladeiros estreitos onde a visão é limitada e a confiança é tudo o que resta. E confesso que, muitas vezes, quando a escuridão se aprofunda, eu me esqueço que o cajado e o bordão estão ali para me consolar, ferramentas de disciplina e guia, mas também de segurança e amparo. Esta é a minha luta, lembrar-me do teu cuidado constante quando a evidência material sugere o abandono ou quando o silêncio parece ensurdecedor. Que esta oração seja, portanto, um ato de entrega total. Não é apenas uma lista de pedidos, mas um reajuste da bússola da minha alma. Peço que tu prepares a mesa diante dos meus inimigos, que são, muitas vezes, a minha própria insegurança, a voz da dúvida, e o espírito de procrastinação que tenta me paralisar. Que a tua bondade e misericórdia me sigam não apenas amanhã, mas em cada dia que o Senhor me permitir viver, e que eu habite na casa do Senhor por longos dias. Senhor, meu coração está aberto diante de ti, e nele encontro impurezas que me envergonham e me afastam do teu padrão de santidade. Confesso a ti a impaciência que me dominou nos momentos de espera, a palavra áspera que escapou dos meus lábios quando deveria ter oferecido silêncio, mansidão e compreensão. Confesso o julgamento rápido e a crítica destrutiva que lancei sobre o próximo, esquecendo-me de que também sou pó e dependente da tua graça a cada instante para não cair. Perdoa-me, Pai, por ter permitido que a inveja sutil se infiltrasse ao ver o sucesso alheio, desviando meu olhar da bênção única e individual que tu me concedeste. Perdoa-me por ter negligenciado os momentos de oração e meditação na tua palavra durante o dia, priorizando o efêmero e deixando o eterno para o final da jornada, quando o corpo já está exausto e a mente dispersa. Eu me arrependo das oportunidades perdidas de ser luz, de ter recuado por medo da crítica, do ridículo ou por preguiça espiritual.
Lava-me, Senhor, com o sangue purificador de Jesus Cristo, e renova em mim um espírito reto e disposto a obedecer. Preciso desesperadamente dessa transformação interior, pois sei que a luta mais feroz não está fora, mas dentro do meu próprio templo, onde o velho homem ainda tenta erguer altares pagãos. E agora, Pai de sabedoria, eu te suplico por discernimento para os dias vindouros. Há decisões que pairam sobre a minha mente como nuvens carregadas, exigindo clareza, coragem, acima de tudo, humildade para aceitar a tua vontade. Eu me sinto pequeno diante da vastidão das escolhas e do peso das consequências que elas trarão. Ilumina minha mente para que eu possa ver além das aparências, das promessas vazias do mundo e das armadilhas da minha própria carne. Que o teu Espírito Santo seja a minha bússola inerrante, guiando-me passo a passo. Ensina-me a andar no caminho da retidão por amor ao teu nome, mesmo que esse caminho seja estreito, impopular ou exija sacrifícios que a carne reluta em fazer. Não quero basear minhas escolhas na emoção passageira, na pressão social ou na lógica humana falível, mas sim na verdade imutável da tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Dá-me a prudência para gerir meus recursos, meu tempo e meus relacionamentos de modo que tudo glorifique o teu nome e contribua para o teu reino. Que a tua voz seja clara e distinta, separando-se do coro de vozes confusas que disputam a atenção da minha alma, e que o meu coração esteja afinado para ouvir apenas o teu comando. Que eu não seja como o nécio que constrói sobre a areia, mas como o homem sábio que edifica sobre a rocha que é Cristo. Peço também, ó escudo forte e rocha eterna, por proteção ininterrupta. O inimigo das nossas almas não dorme, e suas setas inflamadas buscam incessantemente os pontos fracos da minha armadura, especialmente na exaustão da noite e na incerteza do amanhã. Protege-me das tentações que visam minar a minha integridade, aquelas que se disfarçam de oportunidades imperdíveis ou de prazeres inofensivos. Guarda a minha família e meus entes queridos de todo o mal físico, acidentes e, principalmente, de todo o mal espiritual. Que a cerca de fogo da tua presença os envolva enquanto dormem e enquanto trabalham, impedindo que qualquer enfermidade, adversidade ou ataque maligno prevaleça. Eu tomo posse da promessa de que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que o lugar da minha habitação é o esconderijo do Altíssimo, e que à sombra do Onipotente eu descansarei seguro, mesmo que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita. Não permitas que as críticas injustas, as calúnias ou as palavras maliciosas lancem raízes de amargura em meu coração ou desviem meu foco da missão que tu me deste. Ajuda-me a perdoar prontamente aqueles que me ofendem, liberando-me do fardo do ressentimento e da vingança, pois o perdão é um ato de obediência e uma muralha contra o ataque do adversário. Que o teu anjo acampe ao redor daqueles que te temem, e que eu seja contado entre eles, vivendo sob a tua guarda constante. Meu Deus, a cada passo que dou, sou lembrado da tua fidelidade inesgotável. Como posso não te agradecer pela salvação que me alcançou, por ter me resgatado das profundezas do pecado e me colocado sobre a rocha firme que é a redenção em Jesus Cristo? Sou grato pelos relacionamentos que me nutrem, pelas amizades que me desafiam a crescer em santidade e pela família que é o meu porto seguro neste mundo turbulento. Sou grato, inclusive, pelas dificuldades e pelos períodos de escassez, pois eles me forçaram a dobrar os joelhos e a depender unicamente de ti, descobrindo que a tua graça me basta. A dor, muitas vezes, tem sido o megafone que me acordou para a tua verdade, impedindo que eu me acomodasse na mediocridade espiritual. Obrigado pela disciplina que revela o teu amor de Pai. Reafirmo, nesta hora solene de entrega, o meu pacto de viver para a tua glória. Não quero apenas sobreviver aos dias, pagando contas e cumprindo agendas, mas prosperar espiritualmente, refletindo o caráter de Cristo em cada interação, seja ela grande ou pequena. Quero que a minha vida seja uma carta aberta, lida por todos que cruzarem o meu caminho, que testemunhe a profunda e radical transformação operada pela tua graça e poder. Ajuda-me a ser um agente de paz onde há conflito, um portador de esperança onde reina o desespero e um instrumento de justiça onde há opressão. Que a minha boca profira palavras que edificam e que as minhas mãos se estendam para servir os necessitados e os marginalizados, cumprindo o teu mandamento de amor. Que o óleo da unção que derrama sobre a minha cabeça transborde, não para o meu próprio benefício, mas para abençoar, curar e restaurar aqueles que estão ao meu redor. Esta noite, eu entrego todos os meus temores, todas as minhas incertezas e todos os meus sonhos. Tu és o dono do amanhã, e o meu futuro está seguro nas tuas mãos que foram perfuradas por amor a mim na cruz do Calvário. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, pois tu tens cuidado de mim. Não permitirei que a preocupação roube o meu sono ou a minha paz,
pois tu és a minha porção e o meu refúgio inabalável. Eu descanso na certeza de que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e que habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Com esta convicção profunda, eu encerro este dia não em derrota, mas em vitória garantida pela tua presença constante. O vale da sombra e da morte não me assusta, pois sei que a tua vara me guia e o teu cajado me protege, consolando-me a cada passo. Eu levanto a minha cabeça e declaro que em ti sou mais que vencedor, e que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim. Que o meu despertar amanhã seja um ato de adoração e que eu comece o novo dia com a mente renovada, focada no eterno, e o coração cheio de fé inabalável. Que a tua paz, que excede todo o entendimento e toda a lógica humana, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, o meu Salvador e Senhor. É na força do teu nome, e na certeza da tua provisão eterna, que eu oro e confio. Se você crê nesta verdade e aceita o bom pastor como seu guia e protetor, digite amém. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entretanto, a jornada de fé exige mais do que apenas a defesa contra as investidas externas ou o lamento pelas falhas internas. Ela clama pela lapidação ativa do caráter, ó Mestre escultor. Não me permitas, Senhor, que eu me contente em ser apenas preservado, mas que eu seja transformado de glória em glória. Suplico, neste momento de introspecção, pela virtude da constância, que é o alicerce da maturidade espiritual. Que eu não encare as provações que virão como interrupções irritantes, mas como a fornalha necessária que refina o metal da minha alma, eliminando a escória da superficialidade e da reação emotiva. Que a paciência não seja uma resignação passiva, mas a força ativa de quem sabe que o tempo de Deus é perfeito e que a colheita, embora demore, virá no momento exato. Ademais, anseio por uma profundidade de amor que transcenda o sentimentalismo e se manifeste em atos concretos de serviço e renúncia. Dá-me a graça de enxergar o próximo, especialmente aquele que me é difícil de amar, não através da lente do meu julgamento ferido, mas com os teus olhos de compaixão e entendimento. Que a minha caridade seja despojada de qualquer necessidade de reconhecimento ou de aplausos humanos. Que eu saiba estender a mão de forma anônima, sem buscar o retorno ou a gratidão, pois a verdadeira recompensa reside na satisfação de ter cumprido o teu mandamento supremo. Concede-me a mansidão que desarma o conflito e a humildade para reconhecer que a minha perspectiva não é a única verdade. Que eu aprenda a ouvir o silêncio e a responder com o peso da graça, e não com a leveza da reação imediata, evitando assim que a discórdia se alastre desnecessariamente. Para além das minhas fronteiras pessoais, elevo a ti, soberano das nações e juiz justo, o clamor pelos que hoje dormem sob o peso da injustiça. Pelos que jazem em leitos de dor sem esperança de cura terrena, e pelos que vagam sem teto, vítimas de sistemas falhos e da indiferença humana. Que a tua mão poderosa intervenha onde a justiça terrena falha. Que haja provisão milagrosa onde a escassez se instalou e que o consolo do teu espírito alcance os corações desolados pela perda e pelo luto. Em outra perspectiva, lembra-te dos líderes desta nação e dos que detêm o cetro da autoridade em qualquer esfera, cujas decisões ecoam na vida de milhões de famílias. Que eles sejam imbuídos de uma integridade rara e de um senso de responsabilidade que transcenda a ambição política fugaz. Afasta deles os conselheiros que sussurram a mentira e o interesse próprio, e cerca-os de vozes proféticas que falem a verdade com coragem e amor. Que a tua vontade se manifeste nas estruturas de governo, promovendo a equidade e a dignidade para todos os cidadãos, independentemente de sua posição social ou crença. Pedimos que a paz se estabeleça em nossos limites territoriais, e que a harmonia prevaleça sobre a divisão e o partidarismo tóxico que corrói o tecido social. Consequentemente, ajuda-me a ser um edificador de legado, plantando árvores cuja sombra eu talvez não veja, mas que beneficiarão as gerações futuras. Que a minha vigilância espiritual não seja motivada pelo medo do castigo, mas pelo zelo em preservar a herança da fé que recebi e em transmiti-la intacta. Peço que tu analises as intenções mais profundas do meu espírito, aquelas motivações ocultas que nem mesmo eu consigo identificar com clareza, e extirpa delas toda a raiz de orgulho sutil ou de autojustificação. Que o meu coração seja um solo fértil, pronto para receber a semente da tua palavra e produzir frutos que permaneçam. Que eu não me desvie, nem para a direita nem para a esquerda, mas que a minha trajetória seja marcada pela fidelidade inabalável a ti, o único Deus verdadeiro. Que o meu despertar amanhã seja um renovado compromisso com a excelência em tudo que minhas mãos tocarem, sabendo que trabalho para ti e não para os homens. Eu entrego a ti a minha mente, para que seja um reservatório de pensamentos puros e construtivos,
repelindo toda fantasia inútil e todo pessimismo estéril. Recebe a minha vida, ó Pai, como um sacrifício vivo e agradável. Ao refletirmos sobre o percurso traçado até este ponto da oração, percebemos que a verdadeira força não reside na eliminação dos vales da sombra, mas na certeza inabalável da companhia que nos guia através deles. A jornada da alma, pontuada por confissões e anseios por direção, revela uma constante: a insuficiência crônica do nosso próprio entendimento e a necessidade vital de uma fonte externa de sustentação. É na confrontação honesta com as nossas imperfeições diárias, com a nossa tendência ao desvio, que a promessa da graça se torna palpável, deixando de ser um conceito teológico distante para se converter no oxigênio espiritual de cada momento. Essa entrega não é um sinal de fraqueza, mas o reconhecimento soberano de que a bússola interna, quando ajustada pela mão divina, aponta sempre para o norte da retidão, independentemente das tempestades laterais que tentam nos desorientar. A busca por sabedoria, que tanto pleiteamos, não é um pedido por mero conhecimento acumulado ou por facilitação de caminhos. É um clamor por discernimento que desmascara as ilusões e os atalhos perigosos do mundo. Essa clareza nos permite construir não sobre a areia movediça das conveniências passageiras, mas sobre a rocha sólida que resiste ao embate das marés e das críticas. Desta forma, o anseio por santidade e a súplica por guia convergem. O caminho reto da obediência é, em si mesmo, a maior proteção contra as armadilhas do adversário. A vigilância que pedimos, portanto, não é um estado de tensão nervosa, mas a tranquilidade de quem está constantemente sintonizado com a voz do pastor, diferenciando-a do coro barulhento das preocupações mundanas. A lapidação do caráter, essa obra meticulosa que o Pai empreende em nós através dos desafios e das correções, não se destina a nos isolar em uma redoma de perfeição autossuficiente. Pelo contrário, ela nos prepara para o transbordo. O mesmo bálsamo que unge a nossa cabeça e acalma as nossas próprias aflições é o que deve escorrer para abençoar o próximo. Há uma implicação profunda na intercessão que elevamos. Ao orarmos por líderes, por justiça e pelos que sofrem nas margens da sociedade, assumimos a nossa parcela de responsabilidade na manutenção do tecido social e espiritual. Deixamos de ser meros espectadores da providência e nos tornamos colaboradores ativos na manifestação do reino, transformando a nossa segurança pessoal no farol que orienta outros navegantes em águas turbulentas. O privilégio de habitar no esconderijo do Altíssimo nos impele a estender esse refúgio a quem está desabrigado. A síntese de todos os pedidos e agradecimentos reside na reafirmação de um relacionamento inquebrável, onde a dependência é a maior prova de amor. A promessa do bom pastor, que nos serviu de âncora nesta noite de entrega, transcende a mera garantia de suprimento material. Ela é uma declaração de guerra contra a ansiedade e a escassez de propósito. Ela nos lembra que o cuidado e a misericórdia divina não são intermitentes, mas uma força que nos segue, uma sombra benevolente que insiste em nos acompanhar, mesmo quando a nossa fé vacila ou quando a visão se turva no vale. Portanto, ao nos prepararmos para o descanso, subsequentemente, para a retomada do novo dia, fazemos isso não com a ingenuidade de quem ignora os desafios que virão, mas com a vigilância tranquila de quem sabe que o escudo está erguido. Todas as fibras da nossa existência, as falhas confessadas, as decisões futuras, o desejo de servir, a esperança pelos outros, estão amarradas a um único fio de ouro, a fidelidade de Deus. Esta certeza nos permite fechar o ciclo da introspecção e elevar o espírito à dimensão final, consolidando tudo o que foi pedido e recebido nesta comunhão íntima. É com este senso de plenitude e preparo que aguardamos a consolidação da nossa fé. O cerne desta longa e íntima conversa, travada sob o véu da noite de 11 de dezembro, não reside na soma dos pedidos ou na exaustão das confissões, mas na redescoberta inquebrantável da identidade de Deus em relação à nossa fragilidade. O fio de ouro que costura a adoração inicial e a súplica final é a certeza de que a nossa maior necessidade não é a solução imediata dos problemas, mas a presença constante do pastor. Aprendemos, nesta quietude, que a verdadeira segurança não é a ausência de vales sombrios, mas a consciência aguda de que, mesmo na escuridão mais densa, o cajado e o bordão divinos estão ali, não apenas para nos guiar, mas para nos consolar e defender. Esta é a síntese suprema. O descanso que procuramos não é um estado de inércia, mas um ato de confiança radical, que desarma o medo e anula a ansiedade crônica que tenta roubar a nossa paz. A implicação mais profunda desta oração noturna é que a vigilância espiritual e a entrega total se transformam na matriz de onde emerge a ação justa. A sabedoria que suplicamos para o amanhã não pode ser armazenada. Ela deve ser imediatamente despendida em atos de serviço e integridade.
O perdão que recebemos generosamente deve ser o mesmo perdão que liberamos sem reservas. O óleo da unção que desce sobre nós não é um luxo privado, mas um recurso destinado a transbordar, ungindo e curando os relacionamentos e ambientes que nos cercam. A nossa oração, portanto, não nos isola do mundo, ela nos equipa e nos lança de volta ao campo de batalha cotidiano, mas agora com uma armadura forjada na certeza da provisão e da proteção divinas. A verdadeira medida do impacto desta comunhão não será encontrada nas palavras proferidas, mas na qualidade da nossa resposta ao primeiro desafio que o amanhecer trouxer. Será na paciência demonstrada diante da irritação inesperada, na integridade mantida quando a tentação financeira se apresentar, e na coragem de falar a verdade em amor, mesmo quando o custo for alto. O legado que aspiramos deixar não é construído em momentos isolados de heroísmo, mas na fidelidade persistente e silenciosa de cada dia vivido sob a égide do bom pastor. É na constância da retidão que demonstramos que a transformação é real e que o reino de Deus está, de fato, se manifestando através de nós. Portanto, ao fecharmos os olhos nesta noite abençoada, levamos conosco não a lista de tarefas pendentes ou o peso dos erros, mas a leveza da alma que sabe que foi perdoada, dirigida e firmemente sustentada. O sono que se aproxima é, ele próprio, um ato de fé, pois entregamos o controle do próximo ciclo de tempo àquele que é o Senhor do tempo. Que o nosso despertar seja um eco imediato da gratidão, e que o nosso primeiro passo fora do leito seja um passo de obediência renovada. A paz que excede todo o entendimento já guarda o nosso coração. Agora, o desafio é permitir que essa paz governe nossas ações. Com esta convicção inabalável de que a bondade e a misericórdia nos seguirão, transformando cada dia em uma nova evidência do cuidado divino, selamos esta conversa. A verdadeira prática desta fé profunda e transformadora começa agora, no silêncio da noite, preparando-nos para a luz do novo dia. É com o coração repleto de esperança e a alma ancorada no pastor que declaramos a nossa confiança e a nossa vitória sobre as preocupações da carne. Que a fidelidade de Deus seja o nosso eterno baluarte. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe ela com alguém que você ama e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.